É, mais um jogo polêmico no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que a imprensa está falando sobre esse jogo. Do Corinthians no segundo tempo. Então, é bom para alguns técnicos que se fale tanto de arbitragem, porque ofusca problemas de campo. Esse assunto parece ser muitas vezes o assunto único da segunda-feira. Na Supercopa, o mesmo VAR, acho que um VAR, conseguiu descobrir, passados 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao... em São Paulo e Palmeiras, você não consegue mais diferenciar o que é um erro escandaloso de erros que podem acontecer ou de interpretações diferentes das suas. Então é um círculo assim vicioso que a gente está caindo no futebol ao dar tanta importância. Mas como a arbitragem é uma das informações do jogo, vamos a ela, vamos debater os lances e vamos ver o peso que ela teve no jogo de Itaquera e o peso que a gente vai dar a ela e às questões técnicas também. Querem acrescentar algo? Querem debater algo? Discordar? Dizer que falei bobagem? Mas depois de arbitragem, a gente pode voltar a falar do jogo? Claro. É porque eu queria fazer algumas observações sobre a partida. Não, fala do jogo antes. Não, tem a ver, a história do Corinthians não conseguir construir no 11 contra 10 tem a ver com problemas originais do Corinthians. A gente entende isso. A própria saída do Memphis também. O que você considera problemas originais? A saída do Memphis, a falta de criatividade, um Corinthians que tem essa dificuldade. Mas não era nem isso que eu queria chamar a atenção. É a mudança de casca do Flamengo. O Flamengo do Leonardo Jardim tem um bloco um pouquinho mais baixo, ou seja, a defesa puxa um pouco mais para trás, aproxima mais os jogadores, tem um jeito de sair um pouco mais cuidadoso, mais em velocidade, o objetivo direto, há uma orientação para definições mais rápidas de jogada. Talvez tenha sido isso o que o Arrascaeta tenha pensado na hora de tentar puxar e bater e não tocar para o Lino. É um time que tenta acelerar. Ao contrário do que fazia antes, o Flamengo circulava mais bola, o Flamengo tinha mais capacidade de construir instalado no campo do adversário. Agora não, ele não desinstala a defesa e rapidamente tenta definir suas jogadas. Então é um Flamengo um pouco mais precavido. Que se perde um jogador, não muda essa essência. Então o Flamengo hoje com o Leonardo Jardim se defende melhor. Se isso lá na frente vai gerar algum tipo de sentimento no torcedor, cadê o meu Flamengo? Cadê o time que domina e cria? Onde é que estão nossas goleadas? Onde é que está o futebol bonito? Isso já foi cobrado de vários treinadores. O Tite foi apenas um nessa lista, em passado recente do Flamengo, de quem se cobrava show, espetáculo, e não apenas as vitórias. Então é um Flamengo pragmático. Para se defender, o Flamengo foi muito bem. Não é só o Corinthians. Eu só tenho uma observação no jogo de ontem, e para mim seria diferente, mas eu não tenho poder nenhum em falar, porque eu não acompanho o dia a dia dos treinamentos, do que é os jogadores na essência, né, daquilo que é a vivência do futebol. Por que a não utilização do Vitinho no jogo de ontem? Nossa, eu fiquei com essa dúvida também, cara. Porque se é um jogo que você tem um jogador a mais, não é nada contra o Guinegão, mas para que você colocar 2 centroavantes e não colocar um jogador que, primeiro, é bom no 1 contra 1 e tem finalização ótima de média distância? Com o Flamengo todo entrincheirado, exatamente, né? Eu não entendi. A opção Também do Dorival, tá tudo bem. Ele tá lá, ele é pago para isso. Mas eu não entendi. E não é nada contra o Guinegão, não. O Guinegão é um bom jogador, ele já demonstrou isso. Mas a não utilização do Vitinho, eu fiquei com isso na cabeça. O porquê não ter utilizado? Porque é um jogador que poderia furar uma linha. Sim. Tá com uma linha baixa, como o Flamengo fez e fez muito bem. Ele finaliza muito bem de média distância. Boa. E ontem não entrou. Bola parada muito boa também. Muito boa também. A minha única observação é essa. O resto, eu acho que não tem só mérito da defesa do Flamengo, como ineficiência demais do sistema ofensivo do Corinthians. Principalmente do seu Garro. Não dá mais pro Garro jogar a forma que ele vem jogando. Muito ruim. E é que a gente fala no futebol, né? A máxima do futebol. Ninguém desaprende a jogar. Ele não desaprendeu a jogar. Agora, que ele deve estar com algum problema, não sei se é físico ou se de posicionamento, ele tá, porque tá muito abaixo daquilo que a gente já viu o Garro fazer. E aí ele não tem sequência e também não mostra um futebol que obriga o Dorival a dar uma sequência para ele. O Vitinho, não é só ontem, né? Eu também não tenho informação, não tenho, adoraria ter, mas claramente não é um jogador em quem o Dorival confie tanto assim. Ele entra assim em partes muito finais de jogo, ele é utilizado com muita parcimônia. E ontem eu fiquei com a mesma dúvida. Ele chegou a colocar um volante, o Matheus Pereira, e não colocar o Vitinho no jogo, com um jogador a mais, né?
tem alguma coisa, assim, que pode ser meramente técnica mesmo, mas eu não sei o que é. O Dorival não vê o Vitinho como essa alternativa para ganhar jogos. Não adianta você pensar com aquilo que você não tem. Ah, não tinha o Caio César. O Caio César era esse jogador. Tudo bem, mas não estava lá. Mas você tinha um com essa característica. Independente, eu acho que assim, às vezes as pessoas, e aí eu tô falando como ex-atleta, tem que entender que de um jogo para outro muda muita coisa. De uma semana para outra muda muita coisa. Às vezes o Vitinho realmente não está treinando bem, não está criando possibilidades para ter oportunidade em jogos, mas você tem que pensar de forma com que o jogo está te apresentando. Seguramente há um motivo. Exatamente. A gente não sabe esse motivo, porque é claro que o Vitinho hoje não é uma opção para mudar jogos ou para ser importante, ser titular, assim, não é uma opção hoje. Nas vezes que o Dorival usou o Vitinho, na maioria das vezes, foi pelo lado esquerdo, né? Foi. A primeira mexida dele ontem, no segundo tempo, a entrada do Kaique. E ele saca um volante, né? Que entra na esquerda o Kaique. Entra na esquerda. Então, assim, quando ele colocou o Kaique ali, eu pensei, achei que ele fosse botar o Vitinho, né? E aí depois eu fiquei pensando, pô, será que o Vitinho não vai entrar? Vou até ilustrar isso. Boa lembrança, ó. Campinho inicial e alterações. Ótima lembrança. Ele colocou o garoto da base, o Kaique, que até entrou bem, fez algumas boas jogadas. Driblador. Então o time foi escalado assim, né? A formação corintiana. Aliás, é o mesmo time que derrotou o Flamengo lá em Brasília, né? Então ele fez a mesma escalação, o mesmo jeito de jogar. Só o Bidon ali pelo lado direito, né? O Bidon pela direita e o André à esquerda. Era 2 linhas de 4. Mas é o mesmo jogadores, né? Sim. Aí o Dorival fez as seguintes alterações no jogo. Primeiro ele é obrigado a tirar o Memphis, entra o Garro. E aí, com um jogador a mais, ele tira o Carrilho e coloca o Kaique. Isso. Pelo lado esquerdo, como destacou o Aí Coutinho. traz o André pra dentro, né? Pra jogar ao lado do Ranieri. Depois ele tira o Ranieri e bota o Matheus, que é volante. Tem um passe melhor do que o André pra iniciar. E tira o Breno Bidon e coloca o Guinegão. Né? O Corinthians passa a jogar com um centroavante a mais e o Guinegão tem a chance, inclusive, de fazer o gol da vitória, ele acaba escorregando. E aí o time termina mais ou menos com esse desenho em campo contra o Flamengo. Né? Eu acho que ele teve 2 oportunidades aí de botar o Vitinho. Uma quando botou o Kaique e outra quando botou o Guinegão. Porque se você vai colocar, por exemplo, o Vitinho, ele já... O lado preferencial dele é o lado esquerdo, realmente. Jogou a maioria da carreira dessa forma. Mas ele já jogou de segundo atacante, jogou até pelo lado direito também. E por essas características que o Rick citou, acho que talvez fosse importante ele entrar, até porque o Guinegão não está vivendo um bom momento, né? As chances recentes que ele recebeu no time, ele não conseguiu aproveitar. Ah, o Vitinho tá treinando mal, também não tá entrando bem? Não tá, mas vamos característica por característica. Eu tenho um jogador que o jogo pedia, né? Exatamente. Tem um jogador que me dá mais drible, me dá mais finalização de média distância, me dá uma bola parada melhor, às vezes uma falta, uma bola lateral, um escanteio. E aí ele não entrou, enfim. E sabe um elemento também que eu acho que aumenta a deficiência ou o problema do Corinthians no empate de ontem? O Corinthians deu um peso enorme ao jogo. O Corinthians poupou atletas contra a Chapecoense na quinta-feira, porque o Dorival, e já disse isso ao vivo aqui no Sport TV, no fechamento e em outras ocasiões, o Dorival acha que o Corinthians não tem elenco para jogar todas as competições, todas as rodadas de Brasileiro. Então o Corinthians não é de hoje, escolhe jogo. Né? Escolhe jogos principalmente de Copas, foi o caso do ano passado. Foi se arrastando no Brasileiro e uma mobilização gigante nas Copas. Né? E deu certo, foi campeão da Copa do Brasil. Então o Corinthians é um clube que escolhe jogo. Ele faz de algumas partidas do Campeonato Brasileiro jogos de Copa. Né? A semana toda é voltada para aquele jogo. Embora valham os mesmos 3 pontos contra a Chape e contra o Flamengo, o Corinthians poupou contra a Chape e foi com força máxima contra o Flamengo em casa. Né? Então, assim, ele tratou esse jogo com uma importância muito grande, uma mobilização muito grande. E aí ele sai com empate, tendo um jogador a mais e tendo jogado mal com um jogador a mais. O Dorival, inclusive, depois do jogo, né, é o 7º jogo sem vitória do Corinthians, falou sobre essa dificuldade do jogador a mais sem o Corinthians fazer valer no campo essa superioridade numérica que ele tinha em campo. Dá uma olhada. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento. Fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo. E quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo. E isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, um levantamento
numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar. Independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado não, acontecem dos dois lados e isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Vou falar uma coisa em defesa do Dorival. Muita gente interpretou essa fala como preferiram que não tivesse a expulsão porque meu time não ficou bem com a mais. Eu li de outro jeito. Eu li do jeito literal mesmo. Que depois da expulsão não teve jogo. Ele até justifica isso. O jogo ficou amarrado. Cita o próprio Corinthians, né? É que muita gente leu dessa forma, assim, como é que pode? Ele quis dizer que a qualidade do jogo caiu, não teve jogo. Assim, a bola não rolou depois da expulsão, porque aí qualquer lance virou um Deus nos acuda. Então, isso realmente acontece. Ontem acho que aconteceu um pouco mais do que o normal, mas acontece com todo o jogo. O próprio Dorival falou ali que o Corinthians também, quando perde um jogador, vai retardar a reposição de bola em jogo, porque tem que ficar empurrando o jogo com a barriga mesmo para ficar menos tempo de bola em jogo. Mas nada disso, para mim, tira o tema principal da falta de capacidade para criar situações de gol. Né? O Corinthians, poucas vezes você viu o Corinthians rodar a bola com velocidade de um lado a outro, tentar criar espaços com movimentos por dentro da defesa do Flamengo. Muito pelo contrário. Era um time que tomava decisões erradas, girava de um lado a outro sim, mas sem ter a melhor paciência, sem ter o apoio necessário para uma tabela, uma triangulação, tentar chegar à linha de fundo antes de alçar essa bola na área. Se tem o Garro aqui, acho que é necessário falar novamente, né? O Rick falou também sobre ele. Assim, a gente fala porque a gente espera muito dele. Então a gente critica porque já mostrou, já né, mostrou. Coutinho? Tem capacidade. É um cara que mesmo com poucos espaços ele consegue criar situações de gol. E ontem, mais uma vez, ele não foi nada bem. Então acho que acaba sendo um retrato daquilo que foi o Corinthians no segundo tempo. O Flamengo retardou a reposição de bola em jogo, o árbitro deixou de coibir. É verdade, mas também é verdade. E acho que, para mim, é o ponto principal do debate, a incapacidade do Corinthians de fazer esse gol. E assim, a gente não pode colocar só na conta do árbitro não jogo, né? Não, Quando 22 caras não querem jogar, não tem jogo, cara. E aí, Rizek, do lado do Corinthians, você pode minimizar esses riscos. Porque o Corinthians caiu nessa armadilha do Flamengo, vamos dizer assim. Porque todo lance que caiu, os corintianos iam lá e reclamavam. Exatamente. Verdade. Deixa, vamos, já deu, vai, bora, vamos jogar, deixa o jogo fluir, foi o que o Lino falou. Como Fica cercam, chato, né? né? Ficam cercando Aí de cerca aqui, caiu ali, já quer expulsão, porque já expulsou um, pede expulsão. Aí fica 2 minutos ali parado. Encostou, sai rolando e perde a O Palmeiras fez isso no sábado também, o não jogo, Foi horrível. né? Depois do primeiro tempo, em que eu acho que o Palmeiras jogou muito bem, na minha opinião, eu até poderia ter feito mais de 1-0, ele volta pro segundo tempo decidido ou não futebol. Não joga. Não tem jogo, ninguém vai jogar aqui. E ele conseguiu. Sim. Se você pensar que esse era o plano do Palmeiras e ele foi bem sucedido, ponto pro Abel. É feio, é chato, mas o Palmeiras conseguiu fazer exatamente o que ele queria no segundo tempo no Morumbi. O que pode acontecer num caso como esse? O juiz é que tem que coibir. Ele tem que aplicar a regra, ele tem que ter uma orientação para ser um pouco mais rígido quando situações desse nível acontecer. De que forma? Não esperar até os acréscimos para dar um cartão amarelo. Não tem esse estilo, né? Não tem. É o contrário. O Daronco até foi bem. Geralmente, até quando o time não quer... O jogo não andou por causa dos jogadores. Geralmente o Daronco, até quando o time não quer fazer isso, o segundo tempo, do ritmo do segundo tempo dos jogos que ele apita são mais arrastados mesmo. Olha o gancho, hein? Qual? Da arbitragem? É. Vamos a ela? Vamos por ordem cronológica? Esse jogo ele tem 3 lances muito debatidos, né? Então, por ordem cronológica. O primeiro é aos 43 minutos da primeira etapa. Cara, confesso que eu só fui ver esse lance com atenção um tempo depois do jogo, no fechamento. Na hora não me ocorreu, não vi nada. E nem o PC. Só depois que a gente teve acesso a uma imagem sobre o que realmente aconteceu aí. Gabriel Paulista com o Jorginho. Rick, vou pro jogador. Você acha que o Gabriel quis dar no Jorginho? Claro. Tá nítido que tem um... Olha lá. Deu, né? Deu. É um lance que tem um gatilho ali, né, do braço. Porque ele não passa o braço para tentar correr.
Ele joga o braço no rosto do Jorginho para bater, para atacar, para atingir o jogador. Acho que a imagem é bem clara, Bem né? clara. Queria falar um pouco, talvez as pessoas não saibam. Essa câmera, então, ó, A toma. imagem é clara, né? A imagem é clara. Talvez as pessoas não saibam. No mundo inteiro, o VAR tem acesso a todas as câmeras de uma transmissão. Por quê? É muito constrangedor que você em casa assista um lance e o VAR não tem esse lance. Então é uma convenção mundial que o VAR tem acesso a todos os lances de uma transmissão. E além das câmeras de uma transmissão, ele tem as câmeras próprias. Então o VAR tem muita imagem que às vezes nem a gente, detentor de direitos, tem. O VAR tinha as imagens e por algum motivo que a gente não sabe, não chamou a arbitragem. Porque acho que a imagem é clara mesmo para a expulsão. É para vermelho, no mínimo tem que chamar o árbitro. Porque a regra diz tentativa de agressão, né? Ela não fala da agressão em si, né? Como assim? Para mim, isso não configura uma agressão. Para você não Porque configura ele não uma agressão? acerta em cheio o rosto do Jorginho, mas ele tenta acertar, entendeu? E acho que há um delay na queda do Jorginho. Não é aquela jogada que eu vou acertar o seu rosto e você imediatamente vai cair Então no você chão. acha que não é caso para vermelho? Cara, pela regra é para vermelho. Ah, tá. Porque a regra diz tentativa de agressão. O Rick achou agressão, né? Coutinho, eu achei. Coutinho, se você pegar aquela câmera de trás, daquela Eu que achei teve agressão ontem também, no fechamento, até o rosto do Jorginho se deforma. Porque realmente tem uma. Acerta. Acerta. Eu achei, cara. Eu achei agressão. Nessa não, a de trás, que é aquela Assim, que o jogo estava parado, não seria pênalti. Aí, tá? ó. A bola não estava em jogo, mas Olha lá, seria até cartão vermelho. deforma o rosto. Eu Tem, também acho sim, que é agressão. Tem agressão. Eu também acho. E Não, digo que acerta, mais. acerta, Coutinho. Eu não acho que pega em cheio, não. Ah, tá. Cheio não pega. Ainda bem. Não, encher ele cairia desacordado, né? Se é encher, o cara cai nocaute. É o John Jones ali com aquela cotovelada que ele costumava dar. Aí é nocaute. Se não pegar e cheia amarela, aí não expulsa. Não, é porque a regra fala em tentativa de agressão. Eu entendi seu ponto de vista. Não é uma cotovelada bem dada. Não é aquela porrada um que o cara encontrão, toma que ele não tem como ficar de pé, não, eu entendeu? entendi. Mas que é uma agressão. Pra mim é. Bom, tentativa ou agressão é vermelho. É. Né? Não, é vermelho. Esse lance Mas não seria pênalti, porque a bola estava parada. Não, Tá? sim, Então muita gente fala, um pênalti. Não seria pênalti, a bola estava parada. Até porque era um lance de ataque, do Corinthians. Exato. É verdade. É. Ô, diretor. Me induziu aqui, né, diretor? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a expulsão do Everton Araújo. Vamos mostrar o diálogo entre a cabine do VAR e a arbitragem do campo para entender por que o juiz não mudou de ideia como foi sugerido pelo VAR. Ele deu vermelho no campo, tá? Campo deu vermelho. Tá, deixa eu checar. Vai chutar por cima do cara, por cima. Vai. 52. Para no contato, me dá baixa. Atendimento não? Ok? Pode atender? A 8A invertida. Isso, 8A invertida, muito boa. Danilo, calma. Pode atender. Pegou o pé de raspão. O calcanhar de raspão. Né? Ele vai na bola, em segundo momento, trava dele e passa. Para no contato. Ele tem outro ângulo? Por cima, a trava dele. A carta vermelha é muito forte. Porque... Volta. Tá no chão. Foi um pé com o pé lateral. Vou recomendar a revisão para cartão amarelo. Aqui no campo. Para não cartão vermelho. Calma aí. Força média. Qual câmera você vai querer abrir pra ele? Ele tá disputando a bola, ele não veio para dar. O calcanhar Essa dele aqui, ó. tá no chão Essa. O calcanhar dele no chão já. É outro ângulo. Aquele outro que a gente tinha mostrado A antes. 8A. Esse. Chegou na área, tá? Perfeito. Esse é a jogada, tá? Ele disputa, aí ele toca a bola e aí toca o calcanhar, a ponta do calcanhar atrás, tá? Aquele tinha um outro ângulo que a gente tinha visto, cara. Esse aqui, eu acho. Esse. Aquela câmera por trás do gol. Aqui pega assim, ó, que é lateral, tá? Game cam que a gente viu. Tem algum outro ângulo? Quer algum outro ângulo? Câmera atrás do gol? Não, esse ângulo não. Atrás do gol... A gente tinha visto um outro ângulo antes, cara. O pé, ó, esse é o ponto de contato, tá? Tocou a bola e passou, pegou a ponta do pé atrás, tá? Por isso que eu te perguntei se você tinha visto o ponto de contato. Ele tá vindo pra disputa, toca a bola e aquele ponto de contato que você viu, tá? Ok. Pra mim ele trava a Rio ainda. Ele trava com a... Vai ver lá o ponto de contato. Trava a chuteira
Na perna do Eu vou jogador. vamos no ponto de contato. Então, daí você pode decidir, sem problema nenhum. Mas deixa eu te mostrar onde é o ponto de contato, você decide, sem problema nenhum, tá? Puta bola e o ponto de contato é esse ponto aqui, ó. Ok. Porque pega a parte de cima e a parte de embaixo. 3,20. Ok? Não é só embaixo, pega em cima e pega embaixo. Ok? Mantém o vermelho. Ok. Obrigado, vermelho. Ok, tá bom. Vermelho mantido. Vermelho mantido. Pega em cima e pega embaixo? Eu não vi esse pega em Eu cima. não vi, não. Só vi pega embaixo. Pô, que imagem é essa que ele viu ali? Será que é alguma que a gente não tem aqui? O que você é o juiz, você vai pro VAR. O que você faz voltando pro campo diante das recomendações que o VAR sugeriu? Primeiro, assim, se eu sou o juiz em campo, eu daria amarelo, então se me chamam pro VAR para dar o vermelho, vamos criar uma situação aqui, né? Eu ficaria bem chateado. O juiz deu vermelho e o VAR chamou para rever o vermelho. Né? Então, assim, vamos trabalhar em torno da realidade, certo? O juiz deu vermelho no campo. O VAR chama e ele decide manter o vermelho. Então, assim, o VAR te chama, você ouve as recomendações do VAR. Você pode se equivocar no campo. Sim, você faz o quê? Amarelo? Atrás, amarelo. Amarelo, e vocês? Amarelo. Amarelo. Amarelo, não é lance para vermelho, isso não é lance. E não é uma entrada por cima da linha da bola e que atinge, que mire o jogador. Ele só atinge o Breno Bidon porque o pé dele escorrega por cima da bola. É uma entrada dura, é uma falta para amarelo, não é um cartão vermelho. Às vezes é falta de... O VAR tentou salvar, né? O árbitro acabou se jogando sozinho nessa história aí. Porque esse tipo de lance é natural num jogo de futebol. Toda hora, cara. Você vai tocar na bola, erra, acaba acertando o adversário, pede desculpa, levanta, toma um amarelo, o jogo vai seguir. Não foi uma entrada maldosa, ele não entrou para rachar. Unanimidade aqui que houve um erro na lado. expulsão? Unanimidade? Ninguém aqui expulsaria? Não. Unanimidade? Unanimidade. Então a gente tem duas unanimidades de decisões equivocadas ontem, né? A não expulsão do Gabriel Paulista e a expulsão do Everton Araújo. Isso. Correto? Formamos duas unanimidades aqui. Vamos ao terceiro lance, que é um pedido de pênalti do Corinthians. O jogo já estava 1-1. A exemplo da expulsão do Everton Araújo. E o Corinthians pede pênalti nesse lance aqui no André. Como o VAR não foi acionado, a gente não tem o diálogo da cabine de campo para rever uma decisão. A gente não tem o áudio disponível do que falaram no VAR. A gente tem só a imagem. Rick, para você. Tô em dúvida, acredita? Porque assim, eu entendi o que o PC falou ontem no fechamento, só que ao mesmo tempo ele disse que o André estava à frente, né? O André tem a prioridade da jogada, mas eu não vejo essa frente toda. Ele tem um pé na frente, mas o corpo do Ayrton Lucas, é o Ayrton Lucas, né? Isso, Ayrton Lucas. Ele também está posicionado, é que ele não põe um pé na frente. Então, a hora que o André vai fazer o movimento, ele chuta o Ayrton Lucas. Isso. E aí eu fico na dúvida, eu não sei se é pênalti ou não. Eu tô na dúvida, Isaac. Vou ficar no muro dessa vez. Assim, então, no muro, segue a decisão de campo. Segue a decisão de campo. Não pênalti. Lino? O cara que expulsa daquele jeito dá esse pênalti. Verdade. O cara que dá aquela expulsão, no detalhe, assim, houve um contato neste ponto, foi em cima, foi bem, embaixo. O jogador do Corinthians encosta com o pé, mas é obstruído na hora do movimento. O cara que deu aquela expulsão vai dar esse pênalti. Essa é a incoerência da arbitragem. Eu não dou pênalti. Para mim, não dá pênalti? Não. Para mim, falta dentro da área é diferente de falta fora da área. Mas só eu acho isso. Até porque a regra não fala isso. Né? A regra fala que falta é falta em qualquer lugar. Foi bem até o ponto e vírgula ali. O Lino ele tem um manual próprio da regra. Então você tem que interpretar o manual do Lino. Coutinho? Então, eu fiquei bem na dúvida, né? Na verdade, assim, na hora eu não tive uma conclusão. Mas hoje, vendo o lance com mais calma, eu acho que não foi pênalti, porque... unanimidade de não pênalti. O primeiro enrosco é a perna esquerda. Ele tenta bater de virada a bola, né? E a perna do Ayrton Lucas já está no lugar em que ele trava a perna. Eu fiquei na dúvida do segundo contato, porque tem o segundo contato. O Ayrton Lucas dá um toquezinho na parte de trás da perna direita do André. Ó. Não é esse primeiro. Ó, o primeiro contato é esse e o segundo é um pouquinho depois. Existe o contato? Existe, mas para mim é insuficiente para derrubar. Então, para mim, não é pênalti. Lembrando que só é pênalti se o contato for suficiente para derrubar. Rapaz,
E cada vez que eu olho essa imagem, eu mudo de ideia. Uma hora eu acho que é, uma hora eu acho que não é. Eu vi isso ainda. Mas é um lance totalmente... Cara, é muito difícil o lance. Eu acho também... Dá para debater esse lance O que demonstra que a gente, para debater a arbitragem seriamente, tem que estar preparado para aceitar que alguém possa ter uma interpretação diferente da nossa. Verdade. Né? Então, assim, eu mudei de ideia umas 4 vezes já, de acordo com os argumentos que eu ouço aqui a colar. Hoje, a minha visão de hoje é do chamado pênalti de VAR. O que é o pênalti de VAR? Tem pênaltis que só existem na era do VAR, que o juiz não vê no campo e que no detalhe da imagem você enxerga um pênalti. Para mim, isso é um pênalti de VAR. Eu teria chamado o juiz para dar uma olhada. Ó, eu acho que tem um lance aqui e tal. Para mim, foi pênalti. Mas as 3 pessoas aqui acharam que não foi pênalti. Não. Eu achei que foi. Mas, assim, acho um lance super de interpretação. É bem difícil. Não, é o que você falou. Eu fiquei no muro, é o que você falou. Eu não sei o que decidir. Quando eu não sei o que decidir, fica... Não é o pênalti que, por exemplo, não foi marcado a favor do São Paulo pelo Ramon Abate-Abel. Que aquilo lá é um negócio, aquilo lá não é interpretação. Não dá, aquilo é negacionismo. É diferente. Esse é um lance que está no campo da interpretação. Perfeito. Totalmente. E acho que até a expulsão do Everton Araújo, embora eu discorde dela, também pode estar no campo da interpretação. Sim, sim. E a gente tem que praticar esse exercício, cara, de entender que alguém pode ver um lance diferente da gente. E entender isso é fundamental para que não se crie o ambiente histérico que se cria no futebol brasileiro. Porque, como você falou, se a gente quiser debater de forma séria alguns lances, num grupo de 10 pessoas, vai ter gente que vai achar que foi pênalti, vai ter gente que vai achar que não foi pênalti, vai ter gente que vai achar que merecia ter sido expulso ou não. Eu tô falando de forma séria. Deixando o coração de lado. Cara que torce. Sim, tem gente que não consegue fazer isso. E é muito perceptível quando a pessoa não consegue. Tem gente que consegue fazer. Entre as pessoas que conseguem fazer, se há uma discordância natural, mesmo que às vezes ela seja um 7-3, um 8-2, cara, é um lance que dá para debater. É um lance que não justifica uma histeria coletiva gigantesca como a gente vê muitas vezes no futebol. Você deu para mim o melhor exemplo. O lance do ano passado. Aquele pênalti cometido em cima do Tapia no jogo entre São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ou, por exemplo, a mão do Yuri Alberto contra o Grêmio. Muito bem lembrado. Lembra? Muito bem lembrado, sim. 3 ou 2 anos? 2 anos, 2 anos. Grêmio e Corinthians. Aquilo não tem interpretação. Ele bloqueia. Acabou. Sim. Esse lance é interpretação, cara. Interpretação. O que até entendo o VAR não chamar. Porque o VAR pode ter pensado como vocês. Cara, é um lance que eu vou ficar com a visão de campo. Né? Assim como na expulsão, o correto era o VAR não chamar também. Porque o árbitro está bem posicionado e está vendo o que aconteceu. Frustramos vocês, né, queridos e queridas telespectadores. Vocês ligaram a TV achando que alguém ia dizer roubaram fulano, roubaram o ciclano, e a gente está aqui né, cheio de ponderações, de bom senso. Frustramos vocês, peço perdão por isso, mas é o que temos para